torno do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos dando as boas-vindas para quem está vindo à casa também a primeira vez, aos nossos companheiros que estão nos acompanhando através da transmissão do YouTube, do Facebook, que possamos estabelecer essa rede do bem, favorecendo para que haja fraternidade, atendimento espiritual, consolo para os corações, como também a elucidação quanto às leis que precisamos estudar, que regem os nossos destinos. À luz da doutrina espírita, que é a chave que Jesus nos oferece para que a gente possa realmente entrar num mundo diferente, num mundo em vias da regeneração. Nós gostaríamos de justificar, na última semana não tivemos reunião, tivemos um feriado, então se alguém, nós tentamos avisar, se alguém apareceu aqui, a gente pede desculpas. Então nós vamos retomar o estudo a partir da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que é intitulado Pluralidade das Existências. Nós estamos trabalhando no tópico que é a encarnação nos diferentes mundos. Há 15 dias nós trabalhamos a questão 185. E hoje nós vamos trabalhar a leitura da 186 até a 188. Eu peço atenção de vocês, ao mesmo tempo desculpas, porque o tema é um tanto quanto árido, mas a gente vai tentar adequar aqui para não cansá-los. Vamos lá. Kardec pergunta assim aos espíritos na questão 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre, quando os homens se houverem tornado bons. Agora 186 em diante. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e a do espírito puro? Resposta: essa demarcação não existe. A diferença se vai apagando pouco a pouco, até que se tornar imperceptível, como a noite se desfaz ante as primeiras claridades da alvorada. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Resposta: não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, como a rapidez do relâmpago. E por fim, a 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um globo do que a outros? Resposta: os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Está vendo que a história é complexa? Mas nós vamos devagarzinho, porque a doutrina espírita, ela deve ser norteadora e ela deve ser operacional para nós, porque senão ela perde o sentido.
Então vamos tentar adequar aqui. Eu fiz a leitura, a primeira questão 185, que nós trabalhamos ela durante 2 semanas, há 15 dias e há 22 dias atrás. Né? A definir que os mundos estão em franco processo de renovação. A vida é regida por uma lei conhecida por nós como a lei do progresso. Progresso. A única coisa que não muda no progresso é o progresso. O resto muda. Então, nós, quanto indivíduos, também estamos passando por esse aprimoramento. Como o mundo físico, como os reinos que compõem essa habitação. Certo? As células do nosso corpo, elas vão definindo para nós como há esse progresso em nível íntimo. Isso é extraordinário. Agora, em termos espirituais, obviamente, que nós vamos entender que a morada espiritual, o planeta, seja o que for, a habitação, ela vai ser uma morada específica para aqueles que habitam ela. Ou seja, nós estamos aqui pela especificidade da Terra, porque nós precisamos deste ambiente. Ficou claro? Existem outros espíritos que precisam de outros habitar. Agora, os espíritos não ficam pulando de galho em galho. Hoje estão aqui, amanhã vão para lá. Não é assim. Então nós temos que percorrer uma trajetória. E para o espírito, o espaço e o tempo são importantes para a fixação do aprendizado. Então, um espírito que está aqui na Terra há 40 mil anos, por exemplo, evoluindo, isso, no mundo espiritual, não é nada. É muito pouco. A questão do tempo. Certo? É diferente a percepção de tempo para nós que estamos aqui, comparando com dos espíritos que estão do lado de lá. Então, é muito comum, por exemplo, um espírito desencarnar, e quando ele tem a oportunidade de visitar o plano físico aqui, para rever parentes, por exemplo, quando chega aqui está tudo mudado e ele fica assim, mas o que aconteceu? A sensação que ele tem é que foi ontem que ele viajou. E chega aqui e está tudo diferente. Não é? Exatamente por conta dessa percepção temporal. Porque a cada dimensão é dado segundo as obras desta dimensão. Então nós temos no mundo espiritual, só para vocês terem ideia, não existe 2 mundos, o físico e o espiritual. Isso é didático. O mundo espiritual ele é dividido, ele é subdividido de uma forma bem grosseira, como se fosse em departamentos. Mas, na realidade, ele é subdividido em dimensões. Então, são várias dimensões. Então, hoje, aqui na Terra, a ciência já se discute, por exemplo, o universo paralelo. E existem teorias muito interessantes sobre o universo paralelo. Mas, na realidade, a ciência está começando a abrir a conversa sobre essas dimensões espirituais, que são paralelas e que vão ser habitadas de acordo com o peso específico, com o peso específico dos corpos espirituais daqueles que vivem nelas. Então eu posso dizer para vocês que existem dimensões espirituais que são habitadas por seres que têm corpos muito densos. Já outras esferas de corpos resplandecentes. Então, a questão aqui do perispírito que a gente está vendo aqui, e eu vou voltar nele, na leitura, define exatamente isso. Então, quando a gente desencarna, a gente tem um corpo espiritual, certo? Esse corpo espiritual, na realidade, ele modelou o seu corpo físico. Essa modelação, e eu não estou falando de aparência, se ela é pequena, se ela é grande, não estou falando da natureza do corpo. Pode ser um corpo frágil, um corpo mais embrutecido, não é isso. Tá? Eu estou falando em termos de constituição. A estrutura, vou chamar de fisiológica ou morfológica, como que? No mundo espiritual, ele, portanto, vai modelar o corpo físico, que é aquele corpo que a gente precisa para viver aqui.
seja mais frágil, com saúde, com doenças, etc. Ok? Mas a essência espiritual dele é pura. Agora, a sua constituição vai se revestir de acordo com a característica do pensar e do sentir desse espírito. Aí eu já estou começando a falar de qualidade espiritual. Então é óbvio que um corpo espiritual de um espírito mais evoluído, ele é muito mais sutil do que um espírito mais, vou chamar, embrutecido, atrasado. Eu não gosto de usar a palavra involuído porque ela é muito inapropriada, mas alguns usam. Então vamos dizer, de espíritos mais infantis. Ficou claro isso aí? Então, eu quero dizer que, de acordo com as nossas escolhas, o nosso corpo espiritual vai sendo, portanto, definido. E a definição do corpo espiritual tem a ver até com o mundo no qual nós vamos viver. Fiz-me claro? Então não adianta querer dar um passo de mágica, porque fez uma prática religiosa, que você vai habitar uma esfera superior para conviver com espíritos que já estão, vamos dizer assim, com aquisições assim, bem distantes da nossa. É um processo que vai acontecendo paulatinamente. E para o espírito, conforme eu li aqui em uma das frases, é imperceptível essas mudanças. Não é? É imperceptível. Não é assim, eu vou comprar uma camisa e a partir de agora eu vou usar essa roupa. Não é bem assim. Isso é uma questão de aquisição espiritual. Bom, então nós relembramos a 185. A 186, eu vou no literal agora para aqueles que acompanham com o livro na mão em casa, e a gente é cobrado, viu? Para eles não falarem que a gente passou batido na questão. Questão 186 eu vou reler e comentar. Haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Resposta: sim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então, vamos lá. Nós temos 3 categorias de espíritos na didática que Kardec propõe. Espíritos inferiores, né? Os bons espíritos e os espíritos puros. Olha para vocês verem que interessante. Vocês querem que eu fale rapidamente sobre o que a característica dessas classes? Vamos lá. Espíritos imperfeitos. Como é que Kardec define? Esses espíritos, o que predomina é a matéria. A matéria predomina sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que uma verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas, pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a ocasião de praticá-lo. Aí o texto é longo, etc., que o caráter vai revelar... O caráter desses espíritos se revela pela linguagem, pelo comportamento. Aí é bom a gente parar. Porque nós vamos nos ver aqui. Salvando aqui algumas exceções. Vocês querem ver qual é a característica da segunda ordem? Olha que interessante. São dos espíritos bons. Características gerais deles. Predominância do espírito sobre a matéria. Na terceira ordem, predomina a matéria sobre o espírito. Olha como é que a gente já começa a ficar com inveja, que é característica de espírito inferior. Se manifestar inveja aí, por favor, contenham-se, façam prece, sejam vigilantes. Continuando, prepondera o desejo pelo bem. Suas qualidades e poderes para fazer o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais.
não estando ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, segundo a sua categoria, os traços da existência corporal, quer na linguagem, quer nos hábitos, etc, etc, etc. Essa é a segunda ordem. Agora, quando chega na primeira ordem dos espíritos puros, observe bem, que interessante. O texto, Kardec começa dizendo assim: nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, percebam bem. Então, não existe quarta categoria nem quinta categoria. Kardec coloca em 3 categorias. Então, o nosso planeta, não é? A população do nosso planeta, ela se encaixa aqui em espíritos da terceira ordem. Ou seja, a predominância da matéria sobre o espírito. Por isso é que nós estamos nessa luta constante, num mundo de muitas contradições. De muitas contradições. De uma total ausência de escrúpulo. Total ausência de escrúpulo. Nenhuma preocupação com a ética, em alguns casos. Com a moral. Não é? A gente liga a televisão, meu Deus, eu tenho feito um trato de não comentar o que eu vejo na televisão. É difícil. Mas você liga a televisão, você vê o noticiário, dá vontade de sair correndo, não dá? Aí a gente fica assim, tem que mudar, tem que mudar. Aí a gente esquece que o trabalho é da purificação íntima. Você só vai mudar o mundo lá fora quando você promover a sua renovação e não a renovação do outro. Agora, é óbvio que um projeto como o projeto filosófico da doutrina espírita, ele nos conclama a convergir esses nossos ideais e trabalharmos juntos. É uma dica. Por quê? 1 mais 2, não é? 1 mais 2 é muito mais do que uma unidade. Não é verdade? O que você está pensando aí? Você viajou, né? 1 mais 1 é mais do que 2. Ah, tá. Cheguei na equação. Eu custei a pegar aqui. Por isso que eu puxei para conversar com ela. Eu falei, não, peraí, não vou me dar por satisfeito, não. 1 mais 1 é mais do que 2. Porque 2 é um número. Agora, 1 mais 1 são 2 unidades que se conjugam e que vão ser catalogadas como 2. Mas, na realidade, é conjunto. Fiz-me claro? Então, nós estamos aqui sendo 1 mais 1, 1 mais tantos, para a gente formar, para a gente se propor a um trabalho coletivo, certo? Mas não podemos abrir mão do entendimento de que a responsabilidade principal nossa é com a nossa renovação, certinho? Porque a partir do momento em que estudando o Livro dos Espíritos aqui, doutrina espírita, a gente está vendo essas categorias, poxa, encaixamos fácil aqui na terceira ordem. E quando a gente se depara com o texto, a descrição da terceira ordem é o texto maior. Chega na segunda ordem, o texto já começa menor. Quando chega nos espíritos puros, não tem nem o que dizer, porque nos falta parâmetro, nos falta compreensão. Imaginem que mundo é esse. Então, os espíritos puros, aliás, vou fazer um ajuste. Os espíritos puros, eles não a atuação deles não fica circunscrita a um mundo só. Eles já podem trabalhar muito mais livres do que nós que estamos na terceira ordem, por exemplo, que temos que ficar um período vasto, longo, numa determinada escola sem poder nos mover dela, porque nós ainda não liquidamos a fatura. Nós temos tantas lições para aprender, então não dá para ficar migrando para lá ou para cá. Ok? Então, os espíritos puros, voltando à questão do perispírito, do corpo espiritual, eles já existe a possibilidade deles viverem sem a encarnação. Porque a encarnação
ela é imposta para espírito em processo de crescimento. Os espíritos puros, na relação conosco, já atingiram os píncaros da evolução. O exemplo, a referência de espírito puro para nós é Jesus. Jesus não reencarna. Jesus encarna. O que significa isso? Jesus esteve entre nós uma vez. Então, por isso que costumam os religiosos falarem sobre o mistério da encarnação de Jesus. O que significa isso? Não é? Muitas vezes é pronunciado, mas é mistério, não se explica. Então, é simples a gente entender, embora complexo é o processo. No caso, Jesus encarnou na Terra num processo de uma missão sublime, que é auxiliar com os exemplos dele o encaminhamento à evolução da humanidade inteira. Ele não necessariamente tinha que vir, porque, inclusive, ele enviou vários em nome dele. Mas o processo do exemplo é tão extraordinário, é tão belo, que ele fez questão de vir para mostrar que a autoridade maior não está no falar ou de enviar, delegar funções. O líder por excelência é aquele que vivencia. É aquele que dá o exemplo. Pegaram aí? A gente vê os nossos líderes. Se você for prestar atenção no comportamento dos líderes que nós temos na Terra aqui, a gente fica com o cabelo em pé. Fala assim, mas como? É porque, na realidade, eles são líderes, eles estão tendo oportunidade de aprender a liderar a eles mesmos. E eles não conseguem. Como nós não temos ainda competência de gestar essa nossa jurisdição, e por isso cometemos os nossos equívocos. Agora, no mundo espiritual superior não tem equívoco, não tem contradição. Fiz-me claro? Então tem gente que procura para comentar determinadas questões da sociedade e assim em pânico, mas meu Deus, fulano fez isso. Lá naquele grupo eu vi isso, vi aquilo. E a gente tem que trabalhar na orientação com estas pessoas e conosco mesmo, no sentido de não criar expectativas, de esperar perfeição no semelhante, porque nós todos compomos um grupo que é o da terceira ordem. E essa terceira ordem que compõe a humanidade, ela recebe espíritos da segunda ordem, não é? Que são dos espíritos bons, que vêm aqui num percentual menor para nos incentivar, para que nós possamos verificar que é possível, que não é fantasia praticar o bem. Mas esses espíritos da segunda ordem, repito, não estão na condição de espíritos puros. Então, a gente vê aí, até no nosso meio espírita, algumas frases, algumas falas que são preocupantes, que definem que o mundo vai ser renovado de uma forma assim muito substancial, que vai haver um aceleramento do processo, porque espíritos muito evoluídos vão começar a reencarnar aqui, e aí a gente vai tomar jeito. Calma, porque não é bem assim. Allan Kardec explica o processo. E nós podemos aqui, de uma forma muito simples, dizer, de cada 10 que reencarnam, espíritos da terceira ordem, vão reencarnar um da segunda ordem. Certo? É o percentual dos 10% do Evangelho. Porque este espírito, esse 10%, não é? De cada 100, 10, eles têm a capacidade de amar e de operar de uma forma muito acima do que os espíritos da terceira ordem. Esses espíritos que somos nós, a terceira ordem, vamos sendo inspirados. Nós vamos ser estimulados. Mas quem tem que fazer somos nós que estamos na terceira ordem. Porque eles que estão na segunda ordem já conquistaram.
Não adianta reencarnar Francisco de Assis e nós formos conviver com ele sem estar preparados para ouvi-lo. Então, antes de ouvir ou de conviver com Francisco de Assis, nós vamos precisar de conviver com vários que o representam, mas que estão mais próximos da nossa realidade. Fiz-me claro? Não é difícil a gente entender, não. Basta ter um pouquinho de boa vontade. Para não sermos místicos e achar que vai tudo melhorar de uma hora para outra. A evolução não dá saltos. O aprendizado ele tem que ser metódico, ele tem que ser natural, ele tem que ser cadenciado, ele tem que ser repetido. É necessário reencarnar, desencarnar, para a gente ir fixando os caracteres. Então, se você olhar para dentro de você mesmo e verificar as suas aquisições, que são muitas, se te perguntarem como é que você aprendeu isso, você não sei. Engraçado, né? Não sei. Você pergunta para um menino aí de 4 anos de idade que já está começando a dedilhar um violão, ou teclar lá um piano, e de repente começa a sair música. Se você for perguntar para qualquer pessoa com uma sanidade razoável, ele não vai conseguir explicar o porquê que aquele menino está fazendo isso. O religioso pode dizer, isso é um dom de Deus. O outro pode falar, isso é uma graça divina. É o divino Espírito Santo que baixou no menino. E diga-se de passar, para baixar tem que ser espírito mais complicado, não vai ser o divino Espírito Santo, não é verdade? É óbvio que esse espírito reencarnou conhecedor de música. Básico. Aí a gente fica assim, meu Deus, que fenômeno! Não é fenômeno. É um processo natural. É um processo de uma aquisição que começa a se apresentar quando você está diante daquele instrumento que, no caso, o músico, que você lidou com esse instrumento como vestir roupa, trocar de se alimentar. Só que para nós que não estamos, ou que ignoramos o fato, vira o WhatsApp, vídeo, e daqui a pouco está espalhando aí para o mundo todo, e todo mundo está assim, meu Deus, é o fim dos tempos. Não tem nada de fim dos tempos. É um momento de, sim, as coisas começarem a acontecer, como a globalização é um fenômeno que já é compreendido por todos, a intercomunicação, ou a telecomunicação, ou a internet, como queiram, o que acontecia antes que não tinha repercussão, quando acontece hoje tem repercussão para todo lado. Mas sempre houveram a chegada desses 10%. E quando eu falo 10%, entendam bem, não estou falando só de espírito evoluído no seu sentido de completude. Vocês estão até estáticos, né? Mas é no sentido das expressões evolutivas em cada setor. Porque se aparece um fenômeno, já que eu citei a parte musical, não significa que em nível da moralidade esse espírito é um espírito superior, ou já está na 2ª categoria. Entenderam o que eu estou dizendo? De repente pode ser bondoso, mas não tem habilidade. Pode ser inteligente na parte da ciência, mas não é inteligente emocionalmente. Quantos que são doutores aí de tantas letras, mas se você for perguntar, for bater um papo com ele sobre imortalidade da alma, não vai dar liga. Acredito nisso, não. Eu já ouvi. Eu ouvi um companheiro, até há pouco tempo, uma pessoa extremamente inteligente, raciocínios assim, bem filosóficos. Não, mas esse negócio de espiritismo não é para mim, não. Eu não consigo, não entra na minha cabeça que a gente morre e que depois a gente vai voltar, ou que a gente vai se comunicar, isso para mim é tudo balela. Eu estou dizendo que ele não é inteligente? Não. Eu estou dizendo que ele tem várias inteligências, algumas mais desenvolvidas do que outras. Fechou? Agora, se tem assuntos que aquele que já compreende, por exemplo, o fenômeno do espírita, né, pode ser assim, letrado no assunto, entre aspas, mas não vai conseguir dialogar em nível filosófico com um companheiro desse. Ou seja, pode compreender o fenômeno,
da comunicação dos espíritos. Mas não tem profundidade que o outro filosoficamente tem, em nível moral. Ficou claro? Então, ou seja, nós precisamos dar oportunidade para nos desenvolver em todos os setores da vida. Você quer falar, Denise? Eu gostaria de trazer uma pergunta da Vânia Canela. Ela perguntou assim: se reencarnarmos por expiação, ou por prova, ou por missão, em qualquer desses casos, não estamos livres de algum sofrimento? Vânia Canela, né? Oi, Vânia, muito obrigado pela sua participação, sua pergunta muito inteligente. E ela nos chama a atenção para um fato. O que é o sofrimento? Nós precisamos de conceituar, né? Até para verificar. Porque para um há sofrimento, para outro é oportunidade. Então, na realidade, a gente precisa de avaliar se ela está se referindo ao sofrimento físico, não é? A dor física, a dor moral. O que para nós é importante a gente verificar o seguinte: se estamos reencarnando num processo chamado expiatório, ou seja, sob o guante das reparações, face às nossas semeaduras do ontem, seja do ontem aqui dessa vida ou de outras lidas, ou num processo de provas em que nós estamos aprendendo diante das dificuldades, a dor, ela representa para nós o resultado do atrito, não é? De um atrito. O que eu quero dizer? Se você pegar uma pedra e jogar a pedra num lago com água parada, o que vai acontecer? Essa pedra vai atingir o espelho da água, vai proporcionar um atrito, não é? É uma força que vai criar uma resistência. Esse fenômeno vai gerar ondas, não é verdade? E essas ondas, as repercussões, até que ela chegue num ponto da inércia. No efeito da luz, por exemplo, não há inércia total. Qualquer expressão da luz, você estará sempre dinamizando esse efeito. Esse efeito será dinamizado, mas nunca atingindo o ponto zero. Então, vocês imaginem o que é a seriedade do pensamento, porque o pensamento ele se projeta como luz, como energia eletromagnética. Então, o teu pensamento ele nunca vai deixar de existir. Ele sempre estará deixando algum registro em algum lugar do espaço. Ele estará sendo assimilado por alguém. Porque se é pensamento, a ideia é ele ser refletido por uma outra mente. Porque a sua mente é um espelho. Então, como é que ela funciona? Ela vai, como espelho, ela recebe a luz que chega, esse espelho vai refletir, vai haver uma decodificação, ou seja, esse pensamento vai ser registrado por você, e você, dentro do seu campo, dos seus elementos, do que você tem dentro de você, você vai interpretar essa luz. Certo? E esta interpretação vai te trazer uma repercussão emocional, sentimental, intelectual. Mas essa luz que você interpretou, ela vai ser interpretada por outro. De alguma sorte. Por isso é que, espiritualmente, o poeta diz: ninguém toca uma rosa sem atingir uma estrela. Nossa mente gera, ela produz. E ela produz dentro do campo que você é autorizado a operar. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui conversando sobre espiritualidade. Tudo que está sendo propagado aqui, na minha condição aqui, eu sou como esse espelho. Eu estou recebendo a luz que vem do mundo espiritual, dos textos que estão sendo analisados, estou fazendo essa reflexão íntima e, ao mesmo tempo, estou o quê? Projetando essas ideias, esses pensamentos, e eles estão sendo espargidos por aí. Vocês estão recebendo como aqueles que estão em casa também estão analisando. Tudo isso está causando o quê? Um universo de repercussões. Repercussões para uns boa, para outros de irritação, para outros, isso é tudo balela, indiferença. Para alguns isso pode estar representando ódio, sabiam? Então
Então tem pessoas, sejam encarnadas ou desencarnadas, que estão recebendo estas irradiações que estão acontecendo aqui agora, que partem de um fulcro que é o do Cristo. Nós só somos decodificadores, nós somos como esse microfone que vai repercutindo. Existem corações que estão se sentindo, estão vibrando na faixa do ódio. Por quê? O que está acontecendo aqui está tendo repercussão no coração, na intimidade de alguém, e isso pode estar favorecendo para que esse alguém comece a repensar a vida. E repensando a vida, você começa naturalmente a promover uma repercussão íntima. Ou seja, quando você começa a pensar, você nunca mais será o mesmo. E pode ser que existam mentes, pode ser não, existem mentes que querem dominar, que querem que o indivíduo permaneça na ociosidade, na indiferença. Então, imagine você, vamos construir aqui. Eu quero que a Denise fique sentada sem evoluir, porque, de uma certa forma, eu me sinto no direito de fazer isso, pela razão que for. Não é? Eu quero dominá-la. Se chegar alguém aqui e começar a falar coisa para a Denise, que a Denise vai ter vontade de levantar dessa cadeira para não ficar prestando atenção no que eu estou falando, naturalmente eu vou ficar incomodado com esse terceiro que está colocando minhoquinha na cabeça da Denise. E, em alguns casos, isso pode se revelar como ódio. Pegaram aí? Então, a palavra, ela tem poder. A palavra, a ideia, ela vai se propagando e vai, por sua vez, sendo assimilada por aqueles que sintonizam com esta palavra, com este pensamento. Fiz-me claro? No rádio, quando você sintoniza ondas finas, né? Quando você quer ouvir uma música, um jornalismo, você vai sintonizar com aquela frequência que te interessa. É assim que funciona a nossa mente. Esse espelho. Nós vamos posicioná-lo de sorte que eu quero aquele tipo de luz ali. Não, agora eu quero esse tipo aqui. Pegaram aí? Então, os espíritos que estão interessados na evolução, no progresso, eles automaticamente estão procurando esse tipo de sintonia. E essa sintonia vai promover em cada um motivo, estímulo, para que a gente possa modificar o comportamento. E pelo comportamento, atitude, palavra e ação, é que nós vamos mudando. Não é apenas no plano das ideias. Ficou claro aí? Mudar significa alterar as próprias estruturas do nosso corpo perispiritual. Então, se você está mudando para se comportar, para ter atitudes, tarefas que vão te fazer bem, não é? Intimamente, naturalmente, os seus corpos também vão se transmutando, eles vão se alterando, eles vão se sutilizando. E você passa, então, a criar um ambiente espiritual diferente daquele que você viveu durante um tempo. É como se você saísse do casulo e começasse a construir uma outra teia, um outro universo. Como se fosse um universo paralelo. Mas não é paralelo. Isso é só para dar uma ideia. É porque está tudo dentro de tudo. Chega num ponto que você... É como se você, no seu mundo íntimo, você vivesse numa casa ou num prédio com vários andares, com várias salas, e cada hora você aperta um botão ali do elevador que vai para cima ou que vai para os lados, de acordo com o seu interesse, para você, então, viver aquele espaço, naquele tempo, aqueles tipos de emoções, de vibrações e de sentimento. Esse edifício, vamos pensar assim, se em cada departamento você começar a burilar, a aprimorar, a limpar, a iluminar, se antes era um prédio decadente, né? Igual a gente encontra esses prédios aí que fica no meio do caminho da construção, daqui a pouco vira um grande edifício todo iluminado. É esse o objetivo que a gente vai aprendendo com o Espiritismo, no que remonta à purificação íntima. Então, sofrimento,
a dor, o atrito, ele funciona para nós para que a gente possa verificar a repercussão disso, de cada atitude, de cada palavra, de cada ação, de cada sentimento. Então, as nossas dores, elas estão funcionando, na realidade, como se fosse um mecanismo da vida orgânica do universo que está reagindo, que está repercutindo o que nós fizemos. Os níveis de escolha, de procedimento. Ufa, faço bem. Quer ver como é que simplifica? Faço bem. Haja com inteligência. Seja prudente. Ao invés de explodir, semeia. Semeia. Porque a explosão, ela traz repercussões complexas. Quando o indivíduo semeia, as repercussões são mais leves, são mais diáfanas, são mais poéticas, são mais inspiradoras. A questão toda é que a gente abre a porta do coração e permite que os impactos, que são naturais da vida, nos desestruture. Então eu começo, por exemplo, numa relação, uma relação a dois, familiar, de amigos. As relações, elas têm o objetivo de nos mostrar caminhos a ser percorridos do aprendizado. Então eu estou aqui trabalhando ao lado da Denise agora. Amanhã a Denise não está aqui, vai ser a Dora. Amanhã não serei eu, será a Denise e a Dora. Em cada instante que nós estamos aqui, eu estou aprendendo com a sensibilidade dela que está mexendo ali, ou com uma repreensão que ela pode proporcionar com a minha atitude. Eu estou aprendendo. A questão é que a gente leva para o lado pessoal, e ao invés de entender que as expressões dela, seja em que nível for, eu deveria observar como lições que estão me visitando para que eu cresça, não. Eu me julgo o todo-poderoso, o mais bonito, o mais inteligente, né? O filho de Deus, e ela não é. Tudo tem que girar em torno dos meus interesses. Aí qualquer coisa que for contra, levando para o lado pessoal, não me serve, não presta. Por isso que nas relações eu troco pessoas igual troco peças, seja do jogo de dama, do xadrez, peças do guarda-roupa, não é? Lá na cozinha a panela começa a ficar velha, né? Está na hora de renovar. Gente, para trocar a panela é uma luta. Porque nós somos envelhecendo junto com a panela, nós somos aprendendo com cada detalhe da panela que vai enrugando, não é? A gente sempre... Nossa, eu estou falando como cozinheiro. Nós temos uma dificuldade de receber uma panela nova, cheia de tecnologia, teflon e etc. Não, eu gosto da panela de barro. O arroz tem que ser naquela panela de ferro, que eles falam que solta um monte de produto, mas é nela que eu sei fazer o arrozinho. Não tem umas coisas assim? Ou seja, você apega e não se propõe ao novo. O novo no sentido da mudança pessoal. A questão íntima. Enfim. Questão 186A. Parece resultar daí que não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e a do espírito puro. Ou seja, é o que a gente disse. As mudanças, elas vão acontecendo de uma forma imperceptível. Isso é extraordinário. Aqui está falando do espírito atrasado, do espírito puro, mas agora eu vou trazer para a gente, para ficar assim bem dentro de casa. Todas as conquistas, elas vão acontecendo de uma forma tão natural que não se percebe. Se a gente olhar para o que a gente fazia, o que a gente era, até muita pretensão falar do que era, né? É mais fácil falar do que fazia. Mas eu vou apertar o parafuso. Do que a gente era há 30 anos atrás, nós vamos observar que houveram muitas mudanças para melhor. Não tenha dúvida. Então imagine se a gente tivesse a condição de avaliar 2, 3, 4 encarnações. O que a gente fazia lá em Roma, né, Eduardo? Lá nos tempos de César. Hoje nós estamos aqui lutando com o Evangelho. Nós estamos usando o microfone aqui para ajudar a formar opiniões.
Nós estamos ensinando, porque espiritismo você não ensina. Espiritismo você aprende. Ficou claro? Então no espiritismo não tem mestres. Embora nós tratamos, por exemplo, Allan Kardec como mestre, porque ele o é. Por excelência, um grande educador, e existem muitos educadores. Agora, na grande maioria, o percentual quase que absoluto, espírita é aprendiz. Por mais famoso que ele o seja, por mais que a gente queira criar referências, não existem. A referência é Jesus. Porque criar referência é cometer um equívoco, que é antidoutrinário. Ídolo. Foram os ídolos, a mitologia grega, que destruiu a mensagem de Jesus no seu sentido da institucionalização da religião quando ela se transformou em catolicismo. Porque se cria no mito, você traz no bojo dele a questão do medo e da culpa. Você vai trabalhar as questões filosóficas de uma forma equivocada. Porque filosofia é para abrir pensamento. Filosofia não é para castrar, não é para criar rótulo, impedimentos. Fiz-me claro? Então nós estamos aqui ouvindo dos Espíritos sempre aquela mensagem: o Mestre é Jesus. O Senhor da vida é aquele que exemplifica. Então, vamos voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos, agradecendo a Deus pelas conquistas já empreendidas, a humildade de jamais deixar de ouvir, porque quem não sabe ouvir tem um grande problema no aprendizado. Eu falo ouvir, não é só ouvir. O ouvir aqui, ele engloba o ver, o sentir, não é? Os sentidos táteis, espirituais. Se você não sai de casa pronto para aprender, a vida impede. As coisas emperram. Aí a gente muitas vezes cria um mecanismo contraditório para a evolução que se torna um grande câncer espiritual, que se chama cristalização. Cristalizou no conceito, não abre possibilidade de mudar, de aprender. Fiz-me claro? A questão 187, eu estou correndo aqui, viu, gente? Vocês me desculpem, mas eu fiz um trato de terminar essas questões hoje. A 187 eu vou passar para você. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Então vamos voltar para a necessidade do espírito encarnar. Nós reencarnamos em vários mundos. Então o nosso corpo espiritual vai ser um corpo de acordo com aquele mundo. Então a substância do corpo espiritual é análoga àquele mundo em que a gente vive. Existem lugares que o espírito encarna, mas ele vai encarnar numa dimensão diferenciada da nossa. Já parou para pensar nisso, Eduardo? Então tem muitas sondas espaciais aí procurando vida em outros planetas. Só que essas sondas não vão encontrar, porque os equipamentos eles foram desenvolvidos para registrar a matéria como nós a concebemos, como nós estudamos, como nós mensuramos aqui na Terra. Tá? Então, informações espirituais nos colocam, por exemplo, Júpiter como um planeta mais evoluído que o nossa casa água, o planeta Terra. Mas não tem habitação em Júpiter, não é assim? Não é isso que a ciência tem nos mostrado? Então, isso, para nós, é apenas didaticamente utilizado para a gente verificar que as dimensões espirituais elas existem, as necessidades do espírito serão atendidas conforme as suas obras, e por isso ele vai habitar onde o Senhor define como a melhor morada para ele. Agora, espírito puro, para vocês terem uma ideia, por exemplo, afirma Emmanuel que Jesus, o Cristo, quando ele se reúne com o séquito dele de espíritos puros, essas reuniões acontecem lá no sol. No sol. Olha que barato. Imagine o sol aqui, o povo reclamando que o planeta está ficando aquecido, né? Meio-dia, imagina o meio-dia no Saara. Olha, Jesus se reúne com a turma lá nas adjacências, lá no núcleo do nosso astro-rei. Fala, Denise, para a gente caminhar. O Daniel ele fez um comentário bem interessante, uns minutinhos.
ele coloca uma circunstância de quando a gente procura ter virtudes, ele citou meiguice, ternura, quando você procura ser assim na sua vida, você só recebe a rejeição. Que ótimo. E você recebendo a rejeição, você consegue manter sua ternura, manter a sua meiguice. Ele usou a palavra meiguice. Isso nos habilita a estar em mundos melhores, quando a gente consegue superar isso. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na terra. Podem melhor do que os outros estar em toda parte. Parece que eu não estou respondendo ela não, né? Ou ele. Como é que é o nome dele? Daniel. O Daniel está aqui. É o Daniel. Daniel Rosa de Assis. Rosa, grande Daniel. Ele perguntou sobre a ternura e você recebe, né, com contrapartida a agressividade, a dor, a indiferença, não é verdade? O que eu vou responder para ele? Eu preciso de cumprir aqui um mandato, que é a questão 188. Então eu vou respondê-lo assim. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens na terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. O que vocês acham dessa resposta? Atende ao nosso amigo Daniel? O Casalberma está falando de espírito puro. Eu já sei que espírita sempre dá um jeitinho. Não é o meu caso, porque eu sou espírita da terceira ordem. Ok. Então eu queria dizer para vocês o seguinte. Qual é o tipo mais perfeito que Deus colocou na nossa caminhada para que a gente possa seguir? Qual o tipo mais perfeito, Eduardo? Eu acho que o pessoal está... Eles estão querendo, eu estou sentindo isso. Estou captando aqui intuitivamente. Eles estão querendo que eu leia a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Acertei? Então tá bom, olha lá que barato. Nós estamos todos juntos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem? Não é ofereceu, tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. O Eduardo antecipou ali, mas eu queria ouvir de vocês. Qual o tipo mais perfeito, gente? Pode responder. Nosso amigo Rodrigo empolgou, ainda colocou o mestre. Beleza, Rodrigo, isso aí. O mestre para dar a ideia de que ele é um educador. Jesus. Mas eu gostaria de trazer Allan Kardec para vocês refletirem conosco. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque, sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Eu vou continuar. Quando eu escuto a voz de Allan Kardec, eu empolgo. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desencaminharam, ensinando-lhes falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiadamente terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir as paixões e para dominar os homens. Exatamente o que eu falei há pouco tempo atrás. Eu vou começar do fim. Muitos tentaram ensinar, mas ensinaram desviando. E
usaram leis que eram humanas, tratando como se fossem leis divinas. Qualquer ensinamento que encarcera é humano, que bitola é humano, que divide é humano. Lei divina une, aproxima, liberta, suaviza, encanta, estimula. Pegaram lá? Então, por que Jesus é o tipo mais perfeito? Porque ele vive na plenitude a lei do amor. Sem sofisticação, não vamos ficar conceituando aqui para não ficar parecendo que é algo difícil. A lei do amor. A pergunta do Daniel foi sobre a questão de você procurar viver essa lei e não ter contrapartida na mesma projeção da luz. Então, Daniel, é necessário a gente entender algumas coisas aqui agora. Lembram que nós temos estudado isso aqui exaustivamente, que a responsabilidade da evolução ela é de cada um. E essa revolução espiritual ela tem que se dar a partir de você, da sua maneira de pensar e de sentir. O nosso trabalho aqui está pautado na doutrina espírita. A doutrina espírita tem alguns princípios que são muito claros. Então vamos só relembrar alguns. Por exemplo, a doutrina espírita se pauta em Deus e na alma. Deus, o Criador, e na alma, que é aqui simbolizado o espírito reencarnado. Então nós estamos reencarnados com uma missão que é de progredir. Discutindo o progresso em nível íntimo, nós temos que progredir em todos os setores da nossa intimidade. Seja emocionalmente, seja racionalmente, intelectivamente e também espiritualmente. Certo? Então vamos falar o seguinte. Reencarnados, nós reencarnamos num contexto social. Então a doutrina espírita nos mostra que existe uma lei chamada lei de sociedade. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém evolui sozinho. Ok? Ninguém evolui sozinho. Então, quando eu estou me relacionando, eu ofereço e eu colho. Certo? A questão é entender como que funciona ou o que está promovendo a minha oferta. O que eu estou doando é motivado por quê? Pelo meu egoísmo? Pelo meu interesse? Ou eu estou oferecendo alguma coisa pensando no outro? Pensando no bem-estar do outro? Eu estou numa relação querendo servir ao semelhante. Jesus, nas suas atitudes, foi aquele que era para ter sido servido. Mas ele serviu. E ele disse o seguinte, que o maior no reino dos céus é aquele que serve. Não é quem é o servido. Então, peraí. Então, vamos conversar com Jesus agora. Se o maior é quem serve, quando eu estou me relacionando, eu estou querendo servir ou ser servido? Se eu estou envolvido na lei de sociedade, para me relacionar, não é? Para mim aprender, então, é necessário que eu possa pautar as minhas atitudes, as minhas escolhas, num ideal que eu quero abraçar. Então, para mim seguir Jesus, a partir do que eu estou definindo como meta de vida, porque ele é o tipo mais perfeito que Deus nos revelou, colocou para a gente seguir. Certo? Você quer seguir Jesus? Primeira pergunta. Não sei, Carlos Alberto. Tá bom, você não sabe. Então vamos tirar Jesus agora. Vamos falar o seguinte. O que você acha do amor? A maioria vai dizer, o amor é tudo. O amor é tudo. Então tá bom. Então vamos pensar no amor. O que significa o amor para você? Qual é o conceito que você tem de amor? O amor, o filósofo diz que é o alimento. Ok.
Mas como que você pensa em se alimentar? Aí você vai entrar em discussões filosóficas, certinho? O interessante é você observar que existe um diferencial do que é amor e do que é paixão. Quando movidos pela paixão, nós estamos vendo na prática que a paixão ela tem um prazo de validade. Uma relação que é pautada em paixões, ela tem começo e vai ter fim. Uma relação que se estabelece por projetos, por metas, por fundamentação de vínculos que vão ganhar dimensão no espaço e no tempo, essa relação não tem prazo de validade. Ela pode se caracterizar como uma relação eterna. Ela pode até viver processos conflituosos, dificultosos, de adaptações, porque faz parte do aprendizado, são experiências. Mas se não tem meta, se não tem compromisso, então, por que está junto? Porque os cílios os cílios piscaram, né? Os vulcões entraram em erupção, o indivíduo ficou apaixonado, empolgado, etc., que é o início, muitas vezes, das relações, mas se ficar só nisso, meu amigo, pode saber que o que está em jogo aqui é o magnetismo, é a sensação, são as emoções. Mas não tem aqui um caráter moral. Porque uma relação, para se perenizar, ela naturalmente, ela se agiganta por compromissos morais. Que uma relação define como meta. Para você ter uma boa relação, você tem que ter comprometimento um com o outro. Não é assim? Em todos os níveis, gente. E quando eu falo relação, por favor, eu não estou falando de casamento, de união oficializada, da instituição jurídica. Não. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Eu tenho um relacionamento com todos os amigos aqui da FIAC. Para que esses relacionamentos sejam duradouros, há de se ter, então, um entendimento quanto à importância dele, o que motiva os sentimentos e o que vai definir para nós a necessidade de investir, sabendo que o outro é uma outra vida, é uma outra individualidade, e que cada um, segundo as suas obras, flutua, brinca, passeia pelo universo. E que o perpassar do outro, a vida do outro, não necessariamente ela tem que ser conforme eu quero, e sim como ele necessita. Pegaram aí? Então eu estou dando uma passeada aqui em várias estações para dizer o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu? Foi Jesus. Se nós compreendermos que Ele ama e por isso deu a vida, e esse significado de dar a vida, quando compreendido e adotado, não tenha dúvida de que o nosso comportamento vai se alterar. E a nossa vida vai ganhar dimensão. Nós vamos qualificar muitas coisas que estão hoje sendo impeditivos ou impedimentos para a nossa felicidade. Então, novamente, filosoficamente, o que é ser feliz? Ganhar na Mega Sena? Então continua julgando. Não, ser feliz é fazer uma viagem. Vai viajar. Não, ser feliz é ter um relacionamento eficaz, eficiente, que dê frutos. Enfim, é ter uma boa profissão. Olha, cada um aqui vai conceituar a felicidade de uma forma bem específica. E, na realidade, se nós formos tentar conceituar ou departamentalizar, nós estaremos dizendo que nós desconhecemos o que é felicidade. Nós podemos estar nos referindo a momentos felizes ou prazerosos. Porque felicidade, na essência, é estar em paz com a sua consciência. A felicidade é você poder construir a sua vida pautada nos teus sonhos. Agora,
Quais são os seus sonhos? Eu estou fazendo aqui com vocês uma série de provocações filosóficas, sem dúvida alguma, mas que, na realidade, nós precisamos de colocar nossa mente para funcionar, porque senão a gente fica caminhando como autômatos. Nós vamos cumprindo metas materiais da rotina, você vai lá, levanta na segunda e fecha no domingo, não é? Cada coisa no seu tempo, cumprindo as obrigações familiares, sociais, profissionais, e a vida está passando, e intimamente continuamos vazios, infelizes. Nós vamos percebendo com o passar do tempo que aqueles momentos, que são momentos felizes, eles são muito fugazes. Porque o ideal é que a gente vivesse a completude da felicidade. Mas nesse mundo nosso é impossível. Porque até nós somos espíritos da terceira ordem. E como espíritos da terceira ordem, nós somos contraditórios. Quantas vezes na semana você tem raiva? Não fale, por favor. Quantos momentos na sua vida você tem ciúme? Casalberto... Hein? Quantas vezes na semana... Estou falando na semana, viu, gente? Para dar um prazo maior. Não vou falar no dia, não, para a gente não ficar com vergonha. Quantas vezes na semana você fala mal do outro? Eu já melhorei, Casalberto. Então tá bom. Então quantas vezes você pensa mal do outro? Graças a Deus. Eu estou bem. Nós somos espíritos da terceira ordem. Não é? Quantas vezes você quer espezinhar alguém? Hein? Eu não faço isso não, Casalberto. Tem certeza? Não é? Sabe aquelas conversas? Mas eu te falei. Não tem umas histórias assim? Eu te avisei. O que é isso? Você está se colocando numa posição como arrogante? Alguém que sabia o que ia acontecer. Olha... Você está espezinhando, você está constrangendo. Querendo ou não, você está, como é que fala na gíria? Espicaçando, espirraçando. Tem uns termos meio malucos aí. Não é assim? Ou então numa conversa. Quem aqui não joga aquelas piadinhas assim, não é? Sarcástica? Que no fundo você está querendo humilhar a pessoa. Num bate-papo. Costuma-se entre marido e mulher os filhos. Um está trocando tiro com o outro. Na frente dos filhos. Aí daqui a pouco, a vida vai passando, aí pode até se ajustar os dois, ou pode continuar a vida toda atirando um no outro. Aí daqui a pouco os meninos crescem. O que eles aprenderam na mesa do jantar? Usar estilingue. Nossa Senhora. Desculpa, gente, vocês não sabem o que é estilingue, não. Usar metralha... Estilingue, eu vou explicar o que é, numa outra reunião. Hein? Ficar jogando pedra no outro. Aí vai julgar, a filha vai jogar pedra no pai. Isso é na cara. O filho vai jogar pedra na mãe. Na cara. Sem nenhum escrúpulo. Sem nenhum respeito. Relação de amiguinhos. Da esquina. Isso numa mesa que deveria ser uma mesa em que a fraternidade entre a família deveria imperar. Nós estamos recebendo os efeitos das pedras que nós atiramos. Esta é a sociedade. O que está acontecendo na sociedade? Nós estamos sofrendo barbaridade. Então, o Daniel falou sobre luz. Fazer luz, ternura, nobreza, educação, ética. Mas, em contrapartida, a antiética, a treva, a maldade, difamação. Difamação é treva pura. Você viu o que a Dora fez? Não, o que a Dora fez? Vou contar só para você, você não conta para ninguém, só para a torcida da seleção brasileira, se bem que está diminuindo a torcida da seleção brasileira. Hein?
Você não conta para ninguém. E o outro chega, vou te contar um segredo, maledicência pura. Aí, certa feita, o indivíduo falou isso para o Tancredo. Você conhece a história, Eduardo? O indivíduo chegou para o Tancredo, Tancredo, vou te contar um segredo, mas, por favor, você não conta para ninguém. Eu disse, não, vou contar. Não, então não te conto. Então não me conta. Não, mas eu quero te contar. E eu não te prometo que eu vou contar. Mas por que você vai contar? Eu disse, meu amigo, você não aguenta segurar o seu segredo? Eu que vou segurar a sua confidência? Oba lá! Então, para a gente pensar um pouco o que é, na realidade, os efeitos das nossas escolhas. A Dora, coitada, querida amiga, teve um trabalho de colocar o versículo no quadro, e eu não posso deixar de citar o versículo. Porque nosso tema é purificação íntima. E a gente passeia, a gente vai em muitas moradas da casa do Pai, graças a Deus, mas sempre de alguma forma, criando esse vínculo com o versículo central do estudo. Então, nós trouxemos aqui o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 54. Jesus diz assim: quem come, me empresta o vermelho. Quem come, então o verbo aqui é comer, a minha carne e bebe o meu sangue. Não tem azul, não. Então, nós vamos ver. Comer carne e beber o sangue. É isso que eu queria. Quadrado e círculo. Vai dar uma ideia legal. Quem come? Então ele está dizendo, fulano ou Beltrano, é quem? Qualquer um. Qualquer um no sentido, aquele que se candidatar, porque não é qualquer um. Quem não tem preparo não vai comer. Então, quem come a minha carne, qual carne que ele está se referindo? Reflita. E bebe o meu sangue, qual que é o sangue que ele está se referindo? Qual que é o significado do sangue? Sangue do corpo? Ele já desencarnou, não já? Ele está se referindo a sangue, o sangue que nós, o sangue biológico aí, o sangue físico não, né? Tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nós podemos aqui, trazendo esse texto de João, o tempo ainda nos concede. Jesus conversava com os judeus. E ele, o mestre, está falando sobre a missão dele. Então, no versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele está se autoproclamando o pão. Certa feita, Chico Xavier fez um comentário, inspirado por Emmanuel, dizendo para nós que um dos problemas que nós temos na vida é sofisticar a caminhada. Quando nós saímos do necessário e vamos para o supérfluo, nós nos desviamos do que é essencial. O pão é o alimento básico. Nessa época aqui, o pão fazia parte, né, de todo, era a base da ceia. Então nós temos aqui o pão que é feito do trigo, certo? Dentro de um processo extraordinário, quem sabe fazer pão, né, Sony? Conta histórias belíssimas, que é um trabalho artesanal, tem a medida certinha,
o tempo de quentura do forno. Então nós podemos falar o seguinte, que fazer o pão, o trabalho da vida, é que efetivamente garante o alimento. Não é o pão em si, é o fazer o pão. Então Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. E esse pão aqui representa a carne, representa o trabalho. E é um trabalho suado. Então, conquista espiritual não é uma coisa assim de estalar dedo e pronto. Vocês estão aqui na FEAC há muitos anos, né? Ou vieram de outra casa espírita. Nós temos companheiros aqui que conhecem espiritismo. Mas temos também corações que estão entrando na internet hoje pela primeira vez. Como uma companheira que eu tive notícia dela nessa encarnação ontem. E ela vai assistir esse estudo hoje. Então eu estou dizendo para ela, eu falei que você teria um recado. O recado é esse. Chegou a sua hora de rever os conceitos. Chegou o momento de qualificar a vida. Porque muitas vezes a gente trabalha de uma forma equivocada, achando que está fazendo o melhor. Mas o Senhor da vida abre portas para que a gente possa verificar que existem técnicas, que existem conceitos que vão se aprimorando. É a lei do progresso. Então, é extraordinário quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, porque Ele está dizendo para nós que nós não vamos alimentar dele, não. Ninguém vai comer o espírito dele. A hóstia consagrada, que foi utilizada como prática católica durante 2 milênios, para nós hoje, foi muito importante ter ficado olhando para a hóstia, admirando o padre, indo lá, né, provando o corpo do Cristo, julgando que ao colocar na boca você vai receber uma bênção e vai se transformar. Foi muito bom durante aquele tempo que nós usamos. Agora, hoje aqui, o que vai mudar a sua vida é você fazer esse pão com dignidade. E Jesus diz que é o pão porque Ele é o tipo mais perfeito, que faz o pão melhor. Por que o pão dele é o melhor? Porque o pão é feito com amor. Sabe aquela história de se alimentar em restaurante, muitas vezes, aquelas comidas rápidas, que na hora que você termina, parece que você está com um caroço não é de azeitona, não. Um caroço de manga. Vamos pegar uma manga, né? Uma jaca. Hein? Dentro do estômago. Primeiro, nem se alimentou direito, né? Foi na corrida. Depois, porque nem prestou atenção, não é, no que estava absorvendo. Segundo, que muitas vezes é uma comida industrializada. Agora, como é diferente quando tu alimenta com aquela comidinha que foi feita com amor. Eu vou para Diamantina daqui a 2 semanas, a companheira me perguntou, Carlos Alberto, qual que é o cardápio? Eu falei assim, arroz, ovo e chuchuzinho. Se tiver uma covinha aí, manda que vai bem. Brinquei com ela. Mas eu sei que ela vai fazer com amor. Esse que vale. A alimentação é impregnada com amor. Pegaram o que eu estou dizendo? O que tu faz na vida? O pão que tu está construindo, tu tem que construir com amor. Esse é o diferencial. Agora, quando tem amor, meu amigo, aí você entra no esquema do beber o sangue. Beber sangue não é fácil não, né? Tem muita bebida que é melhor do que sangue, não é verdade? Ai, como é desagradável. Mas a gente precisa de beber o sangue. Nós precisamos de beber o compromisso. Porque o sangue é compromisso. O sangue que faz o pulsar da vida, não é verdade? O sangue que transporta a oxigenação, os nutrientes. É ou não é, gente? Pois é. Então, o sangue é a ferramenta, é o instrumento para que tudo funcione. E para que tudo funcione, você tem que se dedicar, você tem que se preparar, você tem que planejar, você tem que fazer uma série de ações para que isso dê certo.
Não adianta tu fazer o pão só com amor, sem o tempero, sem o time, sem a habilidade. Então é através do sangue, da experiência, do compromisso, é que a gente vai aprender. Olha que extraordinário. Jesus está dizendo para nós que se não comermos da carne dele e beber do sangue, não teremos vida eterna. E vida eterna é no sentido da imanência de Deus, da felicidade, da paz dentro da gente. E isso vai nos ajudando para que a gente vença tempo e espaço. Aí passa lá o Chico Xavier, desde 1910 até 2002, quando ele desencarnou, uma vida inteira doando, fazendo pão, dando sangue. E assim que ele se alimentava. E o Chico dizia que para nós basta o pão. Basta o pão. Porque tudo complica quando a gente faz do pão um sanduíche. Aí o Chico, certa feita, disse de uma forma muito engraçada. E sanduíche, meu amigo, basta você rasgar o pão. Você abrir o pão, pode ser sanduíche de vento. Mas tem sanduíche de mortadela, né? Tem sanduíche de todo jeito. Aí o Carlos Alberto, né, eu também tenho as minhas histórias, né? Minhas histórias são muito piores que a dele, é lógico. Mas aí eu conto as minhas histórias também. Vocês já viveram a experiência do sanduíche de vocês caírem no chão? Hein? Meu Deus. Você faz aquele sanduíche, ou então você vai lá no lugar que vende sanduíche, você fica assim... Olha, ficar esperando o sanduíche é a pior coisa do mundo, gente. É pior que ir para a guerra. Hein? Porque demora, e aquele cheiro, né? Aí você vai entrando naquele êxtase, você vai se sentindo, nossa, cada vez pior. Aí chega o sanduíche. Agora é tudo que eu quero. Aí vai com aquela, né, com a barriga, não é assim? Não tem aquela história? A barriga marca a fome, tem uns papos assim de mineiro. Aí você está lá, feliz com o sanduíche. Aí o sanduíche, né, essa turma mais sofisticada, que tem o egg, não sei o que, bug, e tal. Aí você vai colocando ketchup e tal. Vai lambuzando. Gente, eu sou indignado de ter boca pequena, porque minha boca nunca adequou ao tamanho do sanduíche. Então, sempre muito sujo, né? Olha, eu fico assim, comendo, olhando para as paredes, para ninguém olhar, tanto que eu me sujava. Hoje eu não como mais, não. Aí... Se já aconteceu do sanduíche, aí aquela coisa toda, a mão toda engordurada, aí de repente o sanduíche escapole do plástico. Hein? Na melhor parte, porque a técnica é você ir comendo o sanduíche pelas beiradas, é porque no centro que vai ficar o mais gostoso. Aí você vai, aquela coisa, de repente o sanduíche cai no chão. Jesus amado. Aí o seguinte, né, o Chico falou que, né, o problema é o sanduíche. Aí eu contei essa história, né, Sônia? Já contei isso 38 mil vezes. Aí o sanduíche cai. Olha, essa sofisticação, ela dá tão problema para a gente, porque quando o sanduíche cai, geralmente você vai, assim... Primeira coisa, olhar se tem alguém verificando a cena, né? Porque... mesmo se tiver, está arriscado você abaixar e falar assim, só você que viu. Porque a ideia é que ninguém veja, né? E você abaixa para pegar o sanduíche, né? Rapidinho, né? Porque é a melhor parte. Gente, toda vez que aconteceu isso comigo, de duas uma, ou foi cabelinho ou perninha de barata. Não tinha errada. Até que eu aprendi que esse negócio de egg, não sei o que, bug, isso não dá certo. A vida... ela nos convida a sermos simples. Valorizar o suor, o sacrifício. Se a vida está te devolvendo, ou se você está colhendo os frutos que não são muito interessantes, lembre-se que para o amor, tempestade é passageira. Impedimento é para ser vencido. Para o amor, se existe problema, é porque não acabou. O problema é para ser equacionado. Por isso é que Jesus disse que quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No momento final do nosso encontro,
nós podemos dizer que costuma o indivíduo desistir no penúltimo dia. Não desista. Vá até o fim. Porque o prêmio da vitória, ninguém nesse mundo pode te dar. Ele é conquistado por você mesmo. Aprendamos com Jesus a sair no mundo para servir. Servir e não ser servido. Sirva no silêncio, sem reconhecimento. Atenda sem expectativa. Faça a sua parte. Porque quando uma pessoa sai de casa fazendo a sua parte, ela está contribuindo para que o mundo naquele dia seja um mundo melhor. E quantos espíritos voltam do além-túmulo para nos dizer que valeu a pena? Foi uma vida de entrega, sem aplauso ou reconhecimento. São apóstolos do anonimato que não recebem destaque nem mídia, nem reconhecimento aí da sociedade ou das famílias. Mas são esses espíritos que realmente estão nos mostrando que chegar no mundo espiritual vitorioso, nada nesse mundo é melhor. Porque são espíritos que chegam em paz. E para nossa surpresa, a maioria deles, enquanto alguns dizem foram descansar na eternidade, a maioria destes apóstolos voltam para continuar suas missões junto àqueles que ficaram na terra. Porque para o amor não há fim. Para o amor não há condição de acomodação. O amor é a chama que move os mundos. Descubra isso. Sinta isso. E volte depois para contar para as pessoas como nós estamos tentando fazê-lo. Espalhe essa luz nesse mundo em que a maioria dos homens desconhecem a importância de amar, porque esperam apenas serem amados, serem servidos. Que Deus nos abençoe, nos inspire, e que na próxima semana estejamos aqui para continuar o estudo do Livro dos Espíritos na casa do patrono do Espiritismo, porque aqui também é a casa de Allan Kardec. Boa noite para todos. Boa noite.